Bom dia, boa tarde pessoal. Vou dar início à nossa segunda aula. Eu espero que vocês estejam me escutando bem. Se não estiverem escutando, por favor, escrevam no chat. Na nossa última aula eu fiz uma revisão sobre teoria de conjuntos. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Até onde eu estou vendo aqui, o meu áudio está funcionando. E a gravação, ok. Então tá tudo certo. Se tiver algum ruído, pessoal, vocês me desculpem porque a USP está em reforma, estão quebrando piso, britadeira para cima e para baixo e provavelmente o áudio vai ser afetado. Eu tentei controlar o ruído aqui, mas infelizmente o ruído de fora é muito alto. Vamos tentar aqui caminhar. Então na última aula, pessoal, eu falei sobre sequências de conjuntos e nessa aula eu vou abordar limites de conjuntos. Antes de abordar a parte de limites de conjuntos, eu gostaria só de definir uma partição, porque naquela primeira parte eu acabei não definindo uma partição, mas eu posso fazer isso hoje. Então eu vou passar aqui para minha página. Alguma dúvida, pessoal, escrevam no chat e eu depois dou uma olhadinha, tá? Se tiver alguma dúvida em relação à última aula, escrevam aí. Recomendo que vocês conversem com a monitora. Ela deve ter feito alguma enquete para definir a melhor data de monitoria. Respondam lá a enquete dela, ok? Vou pegar uma água assim. Bom, pessoal, vocês provavelmente sabem já o que é uma partição, mas eu vou definir para colocar uma anotação em comum. É a anotação que eu vou utilizar durante todo o curso. Então vou deixar minha câmera aí do lado. E basicamente, então continuando a revisão de teoria de conjuntos, seja ômega um conjunto de preferência não vazio, né? Porque se for vazio, a definição vai ficar, não vai ser necessária. Mas seja ômega um conjunto não vazio, já dou alguns exemplos. Dizemos que a sequência ou a lista de conjuntos que é A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Pode ser uma lista finita também, tá? A1, A2 até a N, não tem problema, mas eu vou deixar assim, que fica mais geral. E é só uma lista de conjuntos enumerável, pode ser infinita, desde que seja enumerável aqui no nosso caso. A1, A2, A3 e assim por diante é uma partição de ômega C e somente C. Tenho dois pontos aqui. A1, A2, A3 e assim por diante. Eles são conjuntos disjuntos 2 a 2. Ok? Então A1 é adjunto do A2, o A1 é adjunto do A3, o A2 é adjunto do A3 e assim por diante. E 2, a união deles. Vocês já viram essa notação de união, então acho que ninguém mais tem problema. Recupera o nosso ômega, o conjunto principal. Então, dizemos que A1, A2, A3 e assim por diante formam uma partição C e somente C. Eles são disjuntos 2 a 2. E a sua união forma o conjunto ômega. Ok? Aí, alguns exemplos eu vou fazer simplesmente porque algumas pessoas podem estar tendo contato com esse conceito pela primeira vez.
Então, o primeiro exemplo, vou dar um exemplo teórico, simplesmente o ômega pode ser o número dos naturais. Começando do 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Você pode criar várias partições aqui, mas uma partição seria dizer o seguinte, ó, A1. Eu posso começar do A0 também, não tem problema, certo? Eu comecei do A1 aqui por conveniência, não tem problema nenhum. É uma sequência qualquer, eu poderia ter começado do A2, do A3. Tá? Então eu posso até colocar aqui para deixar já indicado. Eu vou dizer assim, ó, o A0 ele vai ser o conjunto que contém apenas o elemento 0. O A1 é o conjunto que contém apenas o elemento 1. E assim por diante eu vou fazer com todo mundo, certo? Aí ele contém o elemento I. Ora, A1 e A0 são disjuntos, né? Não tem eles têm elementos diferentes, ele não tem nenhum elemento em comum. Então o A1 e o A2 também são e assim por diante. Todos eles são disjuntos 2 a 2. E além disso, a união deles, agora nesse caso para I igual a 0 até mais infinito, então é a união de A0, A1, A2, A3. Isso aqui é igual a ômega, que é o conjunto dos naturais. É um exemplo teórico. Tem alguns exemplos que são um pouco mais práticos. Eu posso pensar que o ômega é o conjunto de vídeos com 5 minutos de duração. Então ele contém todo ômegazinho, elemento de ômega é um vídeo. Com até 5 minutos, 3 minutos, vou colocar 3 minutos aqui, de duração. E a partição, eu posso fazer uma partição desse jeito, A1, ele vai conter todos os ômegas em ômega, tais que o ômega tem a duração de ômega é menor do que 10 segundos. Tem duração menor do que 10 segundos. O A2 ele pode ser todo ômega. Vou tentar copiar isso aqui para não perder tempo. Todo vídeo que tem duração ou seja, duração maior ou igual a 10, maior ou igual a 10, o primeiro não inclui 10, tá? Duração menor, estritamente menor que 10. E aqui no A2 vou pegar todos os vídeos que tem duração maior ou igual a 10. A 10 e estritamente menor. Vou deixar os dois só, certo? Para não ficar tomando muito tempo de vocês. A1 e A2 são disjuntos? Sim, porque nenhum vídeo pode ter 2 segundos e 20 segundos ao mesmo tempo, não é? Então cada vídeo ele tem uma duração precisa. E o A1 e o A2 são disjuntos e a união do A1 com o A2 ele recupera o ômega. Tudo bem? Então note que A1 e A2 são disjuntos e A1 união A2 é igual a ômega. Portanto, não sei se você está na frente aí da... Acho que estava, né? Acho que agora vocês conseguem enxergar direito. Portanto, é uma partição. A1 e A2 formam uma partição. E aqui você pode pensar isso com áudios, com fotos, né? Ômega é o conjunto de todas as fotos de gatos, ou ômega é o conjunto de todas as fotos de seres humanos, ou o conjunto ômega é o conjunto de fotos de cachorros e assim por diante.
E aí você pode definir A1 como sendo todos os gatos que estão deitados. O A2, todos os gatos que não estão deitados. Aí o A1 e A2 eles são disjuntos. Um gato não pode estar deitado e não deitado ao mesmo tempo. E você pode criar outros conjuntos também, certo? Desde que eles formem uma partição, eles têm que ser disjuntos 2 a 2 e a união precisa formar o espaço completo. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui em cima. Vou colocar número 1 e número 2, só para dar uma numeração aqui. E eu percebi também que no último vídeo o meu programa aqui ele estava mudando as cores, né? A cor azul ele estava mudando para vermelho, eu estava falando azul, enquanto que ele estava mostrando vermelho. Tentei mudar isso aqui, não sei se vai aparecer certo agora, mas isso aqui eu estou vendo azul, não sei se o programa vai codificar isso como azul. Tá. Então a teoria de conjuntos é aplicada, pessoal, no mundo real mesmo. Tá? Espero que vocês entendam isso, internalizem e consigam aí vislumbrar os exemplos e a gama de aplicações que teoria de conjuntos oferece. É importante que vocês entendam aí a teoria de conjuntos. Eu vou passar para uma outra etapa, que é limite de uma sequência. Tá? Entender o limite de uma sequência, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que a sequência de uma sequência de conjuntos ele está conectado com convergência de variáveis aleatórias. Vocês vão ver isso e uma vez que você consegue fazer essa tradução de um para o outro, você consegue entender bem o propósito da convergência e o que significa de verdade. Mas tudo começa com teoria de conjuntos, então você precisa estar bem versado em teoria de conjuntos. Deixa eu só ver se está tudo ok aqui. Ah, um detalhe só, eu não gravei aqui no Google Meet, então eu vou começar a gravação no Google Meet só para caso aconteça alguma coisa eu tenho pelo menos essa gravação, certo? Mas eu estou gravando usando o OBS. Então lembrando que todos concordaram, pelo menos nenhum, até agora ninguém mandou um e-mail avisando que não gostaria de que as aulas fossem gravadas. Então por enquanto eu estou assumindo isso verdadeiro. Tá? Acho que todo mundo gostaria de ter aula gravada, acho que é importante ter aula gravada para vocês revisarem os conceitos, tudo bem? Lembrando também que as intervenções dos alunos não aparecem nas gravações, pelo menos na gravação que eu faço do meu desktop. Então vamos agora para limites de sequência. Vou fazer uma linha divisória. Opa. Então, limites de sequências de conjuntos. Vocês devem lembrar da definição de sequências monótonas. Então, as sequências monótonas, elas têm uma característica interessante, que elas já têm um limite natural. E eu vou definir esse limite natural, tá? Se, o primeiro caso é se a sequência AI para todo I maior ou igual a 1, para I natural, certo? Maior ou igual a 1, for monótona, coloquei aqui não decrescente, definimos o limite da sequência, é um objeto novo, o limite de AN para N tendendo a infinito. Isso aqui é uma definição, tá, pessoal? Isso aqui vai ser a união dos ANs. Ou dos AIs aqui, tá? Eu vou escrever com AI. AI maior ou igual a 1. Então, lembrando que essa sequência não decrescente é uma sequência que se mantém constante, todos os conjuntos têm o mesmo tamanho ou o
consequente, o seguinte é maior, contém um elemento a mais, ele não decresce, certo? Então, lembrando do desenho, esse aqui seria o A1, seria o A2 e assim por diante. Aqui seria o AN ou AI, e aí eu tenho o AI mais 1, que contém todos. Não decresce. Então essa definição ela não é uma definição problemática, porque como existe uma ordem aí entre os conjuntos, eu posso simplesmente definir o limite de AN como sendo a união de todos eles. O número 2, na minha segunda definição agora, é quando a sequência é monótona não crescente. Aí eu defino de outro jeito. Então, se a nossa sequência for monótona não crescente, definimos agora o limite de AN vai ser dado pela interseção. Alguém consegue dizer para mim por que eu não defini o limite desse cara aqui como sendo a interseção nesse primeiro caso? Por que não faz sentido definir como a interseção? Qual seria a interseção de todos? Seria o menor de todos, o A1, né? Porque A1 está contido em A2, A2 está contido em A3, A3 está contido em... Quando eu faço a interseção de todo mundo, eu volto para A1, então eu não ganho nada com essa definição. Então é por isso que eu estou dizendo que é a união, ele está indo para algum lugar esse aqui. Então não faz sentido definir a interseção quando a sequência é monótona, não decrescente. A mesma coisa quando a sequência é não crescente. Faz sentido definir o limite, eu só tenho um ganho quando o limite é definido com a interseção. Porque eu não sei exatamente para onde está indo. Para cada sequência de conjunto eu consigo calcular o limite pela definição. Mas eu não consigo já descrever qual é o conjunto. É o A2? É o A3? Eu não sei. Tá. Então aqui eu vou fazer de novo aquele mesmo desenho. Só que agora o A1... Vou deixar em branco mesmo. É não crescente. Então o A1 agora, ele está contido no A2. Esse aqui é o A1, é o maior de todos. E assim por diante ele vai ficando cada vez menor, ou pode se manter constante, tá, pessoal? Não necessariamente ele fica menor. Esse aqui é o AI, e aí ele vai decrescendo. No limite, esse conjunto é um conjunto novo pra gente. Tá? Ele não é nenhum dos... Ele pode ser um dos finitos ali, pode ser um AK, depende, se todo mundo for constante, a partir de um determinado momento, aí você vai chegar num AK. Certo? Agora, e quando a sequência não é monótona? Como é que eu defino o limite? Essa é um problema. Então tem um truque para definir o limite quando a sequência não é monótona. Que ele vai ser mais ou menos assim, ó. Para qualquer sequência agora, tanto monótona quanto não monótona, que é o que mais acontece na prática, você pode construir a partir de uma sequência qualquer, monótona, ou desculpa, não monótona, você pode construir sequências auxiliares que são monótonas. E vocês vão ver isso agora. Uma sequência qualquer. Não necessariamente monótona, definimos
Uma coisa em matemática que você tem que perceber isso, ó. Se não foi especificado nada, então é uma sequência qualquer que pode ser monótona ou não monótona. Quando eu especifico que é monótona, você tem que levar isso em conta. Quando eu não especifico, eu estou também incluindo as monótonas nessa definição. Então eu vou definir duas sequências auxiliares. A primeira delas eu vou chamar de A barra. Definimos aí dois conceitos. Um A barra N, que eu vou definir isso como a união dos A's para I igual a 1 até N. E eu vou definir um outro conceito agora, A barra embaixo, que ele vai ser a interseção dos A's para I igual a 1 até N. A letrinha aqui está bem pequenininha. Desculpa, aqui eu fiz uma pequena besteirinha. Não é bem isso, não. Eu vou definir o I aqui variando de N a mais infinito, tá? Nos dois. Desculpa. I maior ou igual a N. E aqui a interseção também para I maior ou igual a N. Desculpem, tá, pessoal? Esse aqui acabei comendo bola. Então, só para vocês terem uma ideia, esse aqui, ó, vou descrever o conjunto, tá? Sempre que você tem alguma dúvida, escreva essa união. Então, a união é a N unido com a N mais 1, unido, 3 pontinhos aí com a N mais 2, N mais 3 e assim por diante. E aqui é a N interseção a N mais 1, interseção a N mais 2 e assim por diante. Então, aqui você já tem uma ideia de que o A barra em cima N mais 1, ele está contido no AN. Vocês não concordam com isso? Deixa eu ver se eu fiz aqui né? Porque esse cara aqui, ele vai ser o nosso A barra N mais 1. A barra em cima. Certo? E esse aqui, ele vai ser A barra embaixo N mais 1. Então aqui, uma vez que você abre a união, você consegue perceber qual é a relação entre A barra em cima N e A barra em cima N mais 1. Eu sei que isso aqui implica que o A barra N mais 1, ele está contido no A barra N. Eu já vou verificar se essa análise aqui está correta. E outra coisa aqui que acontece é que o A barra embaixo N ele é mais restrito do que o A barra embaixo N mais 1, porque ele é o A barra embaixo N mais 1 interseção com mais um conjunto, portanto ele é mais restrito. Então o A barra N barra embaixo está contido no A barra N mais 1. Certo? E essa sequência, esse aqui tem que acontecer para todo N, ó. N maior ou igual a 1. E esse aqui também para N maior ou igual a 1. Vou colocar uma vírgula aqui. Esse aqui tem que valer para N maior ou igual a 1. E esse aqui também tem que valer para N maior ou igual a 1. Vocês estão acompanhando bem, pessoal? Só ver se tá tudo ok, tá funcionando. Se quiserem escrever aí no chat. Ok. Então agora eu acabei de criar, a partir de uma sequência qualquer, que não tem uma característica de crescer ou não crescer, ela pode crescer em um momento, depois decrescer, depois crescer, depois decrescer, na sua sequência, né? E eu acabei de criar duas sequências auxiliares, A barra em cima, a N barra em cima e a N barra embaixo, de tal forma que elas são monótonas. Beatriz tem uma dúvida, pode escrever, ou pode ligar o microfone se quiser. E aqui, né, nesse caso. No primeiro caso. Isso. Não, porque a pergunta é se
Eu posso simplesmente tirar essa união e dizer que ele é o enésimo. Não é o enésimo, porque eu quero que o n cresça para o infinito, entendeu? Ele não é o enésimo. O enésimo é um conjunto da sequência e não é o limite. Tá? É uma forma de definir limite aqui, é pegar a união de todos os conjuntos se ela for monótona não decrescente. E se ela for monótona não crescente, uma forma de definir o limite é pela interseção. Não daria para deixar simplesmente dizer que esse limite de AN é igual a AN. Não dá, porque não seria o limite. Você estaria definindo o limite de AN, você estaria dizendo o seguinte, ó, que o limite de AN para N tendendo a infinito é exatamente igual a N, ou seja, a aplicação do limite não está fazendo sentido aí, certo? Isso, então. Entendeu, né? Tá ótimo, então. Eu vou avançando aqui, pessoal. Agora eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Que isso aqui diz que, por definição, isso aqui é uma sequência monótona não crescente. Isso aqui é uma sequência monótona não decrescente, esse de baixo. Não é isso? Então aqui, ó, por definição lá das sequências monótonas, A barra N é uma sequência monótona. Deixa eu tentar usar mais a lousa aqui para esse lado, né? Senão vai ficar em cima da minha figura. É uma sequência monótona, deixa eu pensar aqui, com barra em cima. Então o n mais 1 está contido no menor, então ele está vindo de cima para baixo, né? É uma sequência que não cresce. Então não decrescente. Se eu fizer alguma análise equivocada, vocês parem aí, liguem o áudio e falem, professor, acho que é o inverso. A gente faz a análise bem lentamente para ver se é isso mesmo, tá? É uma sequência monótona. Então, o A barra embaixo N é uma sequência monótona não crescente. Tá certo isso ou não? Deixa eu só ver se faz... Acho que está invertido, né? Deixa eu só ver aqui. É uma sequência... O de baixo é não decrescente, está invertido. Obrigado. Tá vendo? Já é o primeiro teste. O de cima é crescente. Né? Porque, ó... Deixa eu ver se está certo mesmo. Isso aqui é crescente. Tá certo, é crescente, né? É não crescente. Ele não está crescendo, ou seja, ele está se mantendo no máximo constante. Exatamente isso. Ele causa uma... Tem que tomar cuidado com isso aqui, tá, pessoal? E o outro é não decrescente. Ele não está decrescendo aqui, né? Porque o N ele está contido no N mais 1. Ou seja, o N mais 1 é maior ou igual em termos de elementos, se for finito, né? Ou em termos de cardinalidade, do AN barra embaixo. Tá? Então ele não está crescendo. Então, a N barra em cima é uma sequência monótona não crescente e a N barra embaixo é uma sequência monótona não decrescente. Tá bom, pessoal? Então, sempre que vocês observarem aí algum probleminha, vocês liguem o microfone e questionem. Não tem problema. Porque às vezes causa uma confusão mesmo do jeito que as coisas são definidas. Então agora, pessoal, eu posso pegar esse A barra em cima e definir um limite, né? Usar a definição do limite. Então nota o seguinte, ó, eu vou definir um limite superior e um limite inferior usando essas duas novas sequências. Elas não são iguais, tá? Elas são iguais em alguns casos muito específicos. Então agora eu vou definir o nosso limite inferior e o limite superior, tá? Então o nosso limite inferior... Eu vou usar o símbolo lim_inf para n tendendo a mais infinito. E ele vai ser... Também, a gente também usa essa notação aqui de lim com uma barra embaixo. Alguns livros usam. Da sequência original a n. Tá? Ele vai ser nada mais do que a união... Depois eu vou revisar esse conceito para ver se está certo. A união dos AIs
para i maior ou igual a 1. De aí barra embaixo. Certo? Então, vamos só dar uma olhadinha aqui, ó, não decrescente. Tá certo, né? Então, se o A for uma sequência não decrescente, o limite é definido pela união. Essa aqui é uma sequência não decrescente, o A barra em cima. Então, eu vou definir o limite inferior como a união dos A barras embaixo. E olha que interessante, eu vou substituir agora esse AI pelo que ele vale. Ó. O AI ele é uma interseção, né? O AI barra embaixo é uma interseção. Então, eu vou substituir aqui pelo que ele vale. Ele é a união. E para facilitar um pouquinho, em vez de I aqui eu vou colocar N. Vocês vão ver por quê já. Dá na mesma, certo? É uma troca de índice só. Então essa união vai ser união de N maior ou igual a 1. Agora esse AN eu vou substituir pela definição dele lá em cima. Definição do AN barra embaixo é a interseção para I maior ou igual a N de AI. Então é isso que eu vou fazer aqui. Então isso aqui é a interseção de AI para I maior ou igual a N. Então provavelmente vocês já viram essa definição em algum livro. O nome disso aqui é o limite inferior. Então lembre o seguinte, ó, no limite inferior, o primeiro é a união e depois vem a interseção. E o limite superior, isso aqui é definição. Eu vou chamar de lim sup, para n tendendo a mais infinito. As pessoas faltou um termo aqui, ó. É o lim sup do AN, tá? Nesse de cima, então vocês coloquem aí AN. E aqui é lim sup de AN. Uma outra forma de usar isso aqui também é lim com uma barra em cima. Para n tendendo a infinito. Então são duas notações, tá? Alguns livros usam uma, outros livros usam outra. E aí, como essa sequência que tem a barra em cima é uma sequência monótona não crescente, eu posso definir como a interseção, porque vai estar bem definido. Para n maior ou igual a 1. Isso, agora substituindo o que vale o A barra n em cima, então vai ficar a interseção para n maior ou igual a 1 da união para todo i maior ou igual a n de AI. Então essas duas definições aqui são importantíssimas na estatística e no estudo de convergência. Tudo bem? Se alguém tem alguma dúvida, por favor, ligue aí o microfone para a gente discutir. Gabriel disse que está invertido também. Isso aí, pessoal. Tem que participar da aula para ver se está tudo certo mesmo. Tá? Eu posso, depois, se tiver algum errinho no PDF, eu deixo em vermelho. Então é bom vocês me corrigirem antes em vídeo para isso ficar documentado. Ninguém tem dúvida, pessoal? Todo mundo me escuta bem? Obrigado, Álvaro. Então vamos lá. Eu vou deixar isso aqui em verde. Então essa definição aqui é importante, pessoal. Vocês vão usar isso aqui no mestrado, no doutorado. Toda vez que você for estudar a convergência, provavelmente vocês vão ter que se lembrar desses termos aqui. E quando os dois limites, o limite inferior e o limite superior, eles coincidem, a gente vai dizer que o limite existe, tá? Então olha que interessante, isso acontece também com números reais. Mas olha só que interessante. Antes de dar o exemplo, eu vou definir a existência do limite, certo? Dizemos que o limite existe, de uma sequência qualquer existe.
uma sequência qualquer. Deixa eu ver se quanto espaço eu tenho. Acho que tá bom, né? Aí, para i maior ou igual a 1, existe C e somente C o lim_inf é igual ao lim_sup. O limite inferior de AN é igual ao limite superior. Lembrando que isso aqui é tudo conjunto, hein, pessoal? Então, para mostrar a igualdade, eu tenho que mostrar que um está contido no outro e o outro está contido em um, no primeiro. E é assim que você vai mostrar, pessoal. Se o limite existe, você precisa... Se o limite existe, ele existe sempre quando o limite inferior é igual ao limite superior. Vou dar alguns exemplos agora de sequências. Na lista de exercícios vocês já vão encontrar também alguns itens referentes ao limite superior e limite inferior. Aqui eu esqueci de escrever limite, deixa eu puxar um pouquinho para o lado. Escrever limite. Estão seguindo bem, pessoal? Acho que até aqui acho que está tranquilo. Quando eu apresentar os exemplos, vocês vão entender um pouco mais disso aqui, certo? Então, vamos para os exemplos. Vamos pegar os exemplos da última aula. Deixa eu ver onde estão. Esse aqui. Eu vou considerar o primeiro exemplo, exemplo A. Aquele meu conjunto AI, ele vai ser o conjunto que contém o número 1, o número 2 e assim por diante, até o i. Em vez do 2 aqui, eu vou colocar 1,3 pontinhos. Então é 1, 2,3 pontinhos até o i-ésimo número natural. Tá? E isso aqui para i igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Ou seja, i maior ou igual a 1 natural. Nós já mostramos que esse AI, essa sequência aí, é uma sequência monótona. Né? Uma está contida na outra. Então o AI está contido no AI mais 1. E o AI mais 1 está contido no AI mais 2. Ou seja, é uma sequência não decrescente. Ela não decresce, ela está aumentando, certo? E aí, o que eu quero que vocês notem é o seguinte, ó, aquela definição vale para uma sequência qualquer, então tem que valer para essa também. Então vamos dar uma olhada aqui em quem que é o A barra N. Por definição, vamos sempre escrever a definição. O A barra em cima N, ele é a união dos AIs para I maior ou igual a N. Então vamos colocar isso aqui nos termos AN unido com a N mais 1, unido e assim por diante com todo mundo, certo? Quem que é o AN? Agora eu vou substituir o AN pelo que ele vale. O AN é o conjunto que contém 1, 2, 3 até o AN, então até o N. Então esse aqui é o conjunto 1 até o N, unido com outro conjunto que é 1, 2, 3 até o AN mais 1 e assim por diante. Qual é a união desses conjuntos aqui? Alguém consegue me dizer? Se quiser ligar o microfone, pode ligar. Pode falar de novo? Não. O AN é esse cara aqui. AN unido com AN mais 1. Esse aqui é o AN mais 1. Ó, o AN mais 1 é maior. Então eu estou sempre inserindo um elemento a mais ali. Então esse conjunto ele vai ser o conjunto dos naturais sem o zero. 1, 2, 3 e assim por diante. Ó. Vocês conseguem perceber que é esse o conjunto? E isso é para todo N. Ó. O AN barra em cima, ele é esse conjunto. Ele é um conjunto constante. Para N maior ou igual a 1. Quando você pega o N igual a 1, vai dar isso aí. Quando pega N igual a 2, vai dar isso também. E assim por diante. Ou seja, todos os conjuntos A barra em cima N são constantes. Eles são exatamente iguais. E aí quando você pega a interseção desse conjunto, o que acontece? Interseção de conjuntos iguais é o próprio conjunto, né? E aí a gente tem o resultado. Vamos lá, isso aqui implica, portanto,
que o limite... Vou pegar também o A barra embaixo, tá? Antes de calcular o limite. Vamos ver como fica o A barra embaixo. O A barra embaixo, por definição, ele é a interseção dos AIs para I maior ou igual a N. Aí quando você pega a interseção, vamos ver o que acontece. Isso aqui na verdade então é AN, interseção com AN mais 1, interseção com AN mais 2 e assim por diante. Aí eu recomendo que no começo, assim, pelo menos vocês substituam o AN pelo que ele vale. Então o AN, quem que é? Ele é 1, 2, 3 até N. E aí você vai fazer a interseção com o AN mais 1, que é 1, 2, 3 até N, N mais 1. Aí você vai fazer agora com o N mais 2, que é um 1, tá, pessoal? Ficou esquisitinho, mas esse aqui é o número 1. Então você vai ter 1, 2, 3 até o N mais 3. Então você vai ter o N mais 2 e o N mais 3. N mais 1, N mais 2. Deixa eu puxar um pouco para o lado, que eu acho que está ficando já em cima da minha foto aí. N mais 3. E assim por diante, interseção com os outros. Qual é a interseção desses aqui, pessoal? Vamos pensar, ó. A interseção de AN com AN mais 1, quem é? É o próprio AN, vocês concordam? AN interseção AN mais 1 é o próprio AN. Esses caras que estão aqui no primeiro são os mesmos que estão aqui. Esse tem um elemento a mais, que é um elemento estrangeiro aqui, não pertence ao AN mais 1. Então na interseção ele sai. A mesma coisa com o AN mais 2. Ó. Tenho agora esses elementos aqui todos, eles não estão em AN. Então na interseção, apenas o núcleo de todos os ANs, AN mais 1, AN mais 2, permanece na interseção, concordam? O 1 está lá dentro em todo mundo? Sim. O 2 está? Sim, até o N. Então o N, os números de 1, 2, 3 até N, eles estão em todos os conjuntos dessa interseção. Portanto, o resultado final disso aqui é 1, 2, 3 até o N. Tá? Isso aqui vale para N maior ou igual a 1. Agora já não é mais constante. Tá? O A1 ele vai ser o conjunto, o A1 barra embaixo vai ser o conjunto que contém apenas o número 1. O A2 barra embaixo vai ser o conjunto que contém o 1 e o 2. E assim por diante. Vamos ver como é que fica agora o limite superior e o limite inferior. Tem que coincidir. Vamos ver por que tem que coincidir. Porque nós definimos o limite da sequência monótona não decrescente. Eu já defini o limite. O limite existe e ele é dado por esse cara aqui, por essa união. Certo? Então eu tenho que chegar na mesma conclusão. Então vamos calcular agora o limite superior. Vou calcular o limite superior, depois eu calculo o limite inferior. Tá? Eu vou usar a barrinha embaixo, acho que vai ficar mais padrão. Então o limite com barra embaixo, com barra em cima, né? O limite superior. Então, para n tendendo a mais infinito, de AN, isso aqui, ó, por definição, vamos tentar lembrar, é a interseção da união de AI. Para I maior ou igual a N, para N maior ou igual a 1. Vamos ver se é isso mesmo. Limite superior, limite barra em cima, é a interseção da união. Então, se é a interseção da união, tá certo, é a interseção da união. Só que essa união aqui, ela já foi calculada, está aqui em cima, certo? É o nosso A barra N. Então, esse aqui no fundo é a interseção do A barra em cima N, para N maior ou igual a 1. Agora, substituindo o A barra em cima N pelo que ele vale, é um constante, certo? Então, é a interseção de conjuntos, dos mesmos conjuntos. É a interseção do mesmo conjunto. Ora, se eu estou interceptando o mesmo conjunto infinitas vezes, eu tenho exatamente o mesmo conjunto. Eu não estou reduzindo mais porque todos eles são iguais. Então é o conjunto dos naturais sem o zero. Não tem essa vírgula final. Agora vamos dar uma olhada no limite inferior.
Então, o limite inferior tem uma barrinha embaixo. N tendendo a mais infinito de AN. Tá? Por definição, isso aqui é a união da interseção de AI. Para I maior ou igual a N, para N maior ou igual a I. Maior ou igual a 1, desculpa. Essa interseção já foi calculada aqui em cima. Vou representar só aqui. É a união N maior ou igual a 1 de A barra embaixo N. E isso aqui, por sua vez, é igual. Eu vou substituir agora os conjuntos. Eu sei que o A barra embaixo ele significa isso. Então, a igualdade na matemática é isso. Sempre que eu encontro algo escrito dessa forma, eu posso substituir pelo seu termo equivalente. Então, eu vou substituir o A barra embaixo N pelo que ele é equivalente, que é o conjunto 1, 2 até o N. Tá? Por que eu não coloquei o 2 aqui dentro? Porque quando o N é igual a 1, o 2 não está, certo? E esse N variando de 1, 2, 3 e assim por diante. Agora, quando eu faço essa união, o que acontece? Isso aqui é a união do conjunto que só tem o elemento 1, do conjunto que tem 1 e 2, unido com o conjunto que tem 1, 2 e 3, unido com o conjunto que tem 1, 2, 3 e 4 e assim por diante. Ora, isso aí é exatamente o conjunto que lista o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, vírgula, 3 pontinhos e assim por diante. Ou seja, o limite superior é igual ao limite inferior já como previsto. Tá? Isso aqui implica que o limite superior de AN para N tendendo a mais infinito é exatamente igual ao limite inferior de AN quando N tende a infinito. Alguma dúvida em relação a isso aqui, pessoal? Percebam que eu estou usando só o resultado da teoria de conjuntos. 1 unido com o conjunto 1, 2 é o conjunto 1, 2. O conjunto 1, 2 unido com o conjunto 1, 2, 3 é o conjunto 1, 2, 3. Então, eu vou sempre adicionando um termo lá dentro. Tá? Essa é praticamente a definição de do conjunto dos naturais sem o zero. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal? Deixem aí no chat ou liguem o microfone. Gabriela, você quer copiar em qual parte que você gostaria de... O Álvaro falou a N. O que é referente a N? O que, Álvaro? Na hora que eu estava falando, você falou alguma coisa? De AN, eu não entendi exatamente. Se puder escrever aí. Então, vou dar um tempo para vocês copiarem essa parte. E agora eu vou para o exemplo número 2. E o mais interessante é o exemplo número 3. Acho que eu usei uma letra menor aqui. Então vou iniciar o exemplo número 2, tá, pessoal? Acho que eu já entendi o que eu fiz aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Já está acabando, na verdade, então eu vou começar o exemplo número 2 na próxima página, tá? Senão eu vou usar só esse pedaço aqui. Vamos abrir uma nova página. Deixa eu só ver se eu estou no topo. Provavelmente eu estou. Não, estou sim. Então vamos para o exemplo número 2. Vou esperar você copiar então. Liga o microfone, viu, Gabriela? Se você quiser que eu volte sempre, liga o microfone, tá? Vou deixar você copiando aqui um pouquinho. E eu vou tomar um café. Deixar assim, né?
Pois bem, pessoal, vou passar então para o segundo exemplo. Aí se precisarem de mais tempo, vocês liguem o microfone aí e me avisem, tá? Para copiar. Vamos lá. Deixa eu só ver se eu estou no topo. Tá. Então, o segundo exemplo, eu dizia o seguinte. Número B. Eu disse que o conjunto BI, ele era o conjunto definido por I, pelos elementos I mais 1, I mais 2 e assim por diante. Isso aqui para todo I maior ou igual a 1 natural. Nós tínhamos já mostrado que era uma sequência não crescente, né? Mas aqui eu vou tentar calcular o nosso B barra em cima e B barra embaixo. Então vamos dar uma olhada aqui. O nosso B barra em cima, N, por definição, ele é a união dos BIs para I maior ou igual a 1. Maior ou igual a N, desculpa. Certo? É isso mesmo. Aí, por via das dúvidas, você vem e escreve, então, BN unido com BN mais 1, unido com BN mais 2 e assim por diante. E aí você substitui o BN pelo que ele vale. Então, é só substituir o I por N. Então, vai ficar N, N mais 1, N mais 2 e assim por diante, unido com o BN mais 1. Então, agora eu vou substituir o I por N mais 1. Vai ficar N mais 1, N mais 2, 3 pontinhos e assim por diante, unido com Bn mais 2, vai manter a mesma ordem. O que acontece quando eu faço essa união, pessoal? Essa união é exatamente que conjunto? O que eu tenho que notar aqui? Ó, que o Bn, o Bn mais 1, ele está aqui dentro. Ó, todos os elementos aqui estão em Bn, definem o Bn mais 1. Então o Bn mais 1 está contido em Bn. O Bn mais 2 está contido em Bn mais 1, que por sua vez está contido em Bn. Então todo mundo está contido em Bn. Quando eu faço a união, qual é o conjunto maior de todos? É o próprio Bn. Então a união vai ser o próprio Bn. Se você não entendeu isso aqui, eu recomendo que vocês revisem a definição de união. Perfeito? Então aqui seria o próprio Bn. Vamos ver quem que é o B barra embaixo N. Isso aqui, por definição, é a interseção dos BIs para I maior ou igual a N. Então, isso aqui é o Bn interseção Bn mais 1, interseção Bn mais 2 e assim por diante. E aí você vai substituir o Bn pelo que ele vale. Então, ele é o conjunto que lista N, N mais 1, N mais 2 e assim por diante. Isso vai fazer agora a interseção com o Bn mais 1, que é o conjunto cujos elementos são N mais 1, N mais 2 e assim por diante. E assim a interseção vai ter que ser aplicada. O que está acontecendo agora, pessoal? Quem que é a interseção de todos esses conjuntos? Alguém consegue escrever aí no chat ou ligar o microfone e falar? O que vocês acham? Está sempre reduzindo um. Ó. Quando eu pego esse conjunto e faço a interseção com esse outro, todos os elementos aqui são iguais, certo? N mais 1 está lá dentro no Bn. Ou seja, a interseção dos dois é o menor. Eu estou diminuindo o tamanho. É como se eu estivesse removendo esse N aqui. Quando eu faço agora com o N mais 2, eu vou escrever o N mais 2 para vocês perceberem. Então vai ser o N mais 2, N mais 3 e assim por diante. Interseção. E aí vai até o limite. O que está acontecendo aqui, pessoal, nessa interseção? Essa interseção vai ser precisamente o conjunto vazio, não vai ter nenhum elemento lá dentro. Como é que você mostra que é o vazio? Eu quero que você faça agora uma prova por absurdo, né? Você vai dizer o seguinte, ó, suponha
que exista um termo aqui dentro dessa interseção. Tá? Essa interseção aqui é um objeto, esse é o nosso Bn barra embaixo. Você vai falar assim, ó, se existe um x pertencente a B barra embaixo, você vai aplicar a definição do que significa o Bn barra embaixo e você vai perceber que esse x, se ele estiver lá, ele vai gerar uma contradição. Portanto, não pode haver nenhum x lá dentro. Tá? É assim que você vai mostrar que é vazio. Eu não vou mostrar para vocês aqui. Mas ele é o conjunto vazio. Mas ele, intuitivamente, você vai percebendo que é o vazio, né? Porque ó, o Bn é o maior, aí o Bn mais 1 ele é menor do que o Bn, então você está reduzindo. Quando você faz a interseção, você pega o menor. Então você vai pegando o menor, e o conjunto Bn mais K, ele é menor ainda. Bn mais 1 trilhão é menor ainda, ele vai ficando cada vez pequenininho, certo? Só que, como essa interseção é uma interseção infinita, você nunca vai conseguir ver que tem um BK qualquer, ele não é vazio, mas ele é menor do que os outros, certo? Então, quando você faz a interseção no limite, é que você percebe que vai dar vazio, certo? Não é um conjunto específico desse aqui que vai ser vazio, tá? É a interseção de todos eles é que vai ser vazio. Todos os conjuntos aqui tem pelo menos um elemento, certo? Para todo n, o Bn maior ou igual a 1 sempre tem um elemento lá dentro, pelo menos um elemento. E o interessante é que quando você pega a interseção de todos, dá vazio. Então recomendo que você mostre isso, tá? Vou até pedir para colocar na lista isso aqui. Se não colocar na lista, eu peço na prova, talvez. Eu quero saber se você compreende como se mostra essa igualdade. Perfeito? Então é vazio. Para mostrar que é vazio, você tem que dizer o seguinte, propor absurdo. Tá? Se existe um elemento lá dentro, então você vai chegar numa contradição. Portanto, a sua premissa está errada, não pode ter elemento nenhum lá dentro. Lembrando que o elemento é um número natural. Então suponha que exista um número natural que esteja dentro do B barra embaixo, Bn barra embaixo. Aí você vai aplicar a definição do Bn barra embaixo e mostrar que chega numa contradição. Ok. Então agora, quem que é o limite superior e o limite inferior? Note que o B barra em cima e o B barra embaixo, indexado por n, eles são conjuntos diferentes. Mas será que quando eu aplico o limite superior e o limite inferior, eles se tornam iguais? Vamos ver. Tem que ser iguais, vamos ver. Então o limite superior do Bn, ele é, por definição, o limite superior é a interseção é isso mesmo, né? Deixa eu ver aqui, limite superior é a interseção dos B barra em cima n. Perfeito. E aí agora você vai substituir, porque ó, aqui tem a união, então sempre tem que estar casando. A união tem que estar com a interseção e a interseção tem que estar com a união. Eu vou comer algumas bolas aqui, tá, pessoal? Eu recomendo que vocês liguem o microfone, isso vai fazer parte da aula, não vai ter problema nenhum. Certo? Vamos lá. Interseção. Aí o Bn eu já calculei, então vai ser a interseção para n maior ou igual a 1 de Bn. E a interseção de Bn já foi dada aqui, ó, tá vendo? Ó? É o próprio vazio. Certo? Então o limite superior é vazio. Vamos ver quanto é o limite inferior. Ó. O limite inferior vocês já até imaginam, porque a união, agora tem que pegar a união desses conjuntos, porque aqui tem interseção, a união de vazio é vazio. Né? Mas vamos formalizar aqui. Ó. Então ó, o limite inferior, para n tendendo a mais infinito, de Bn, isso é igual à união dos B barras embaixo. E isso aqui, por sua vez, é igual à união. Quem que é o Bn barra embaixo? É o vazio. Então, a união de vazio, não importa quantas vezes você faça isso, continua sendo vazio. Portanto, o limite superior é igual ao limite inferior. Para n tendendo a infinito. Então eu recomendo que vocês façam bem calmamente, porque vocês percebam só como é fácil trocar a união pela interseção e a interseção pela união.
É por isso que eu recomendo que vocês façam um resuminho, deixem o resuminho do lado para vocês ficarem se lembrando, para vocês se lembrarem disso, tá? Pra vocês ficarem cientes das definições. Então vamos lá para o terceiro exemplo, que é o nosso C, que não é uma sequência monótona. Então vocês notem o seguinte, ó, sempre que a sequência é monótona, o limite superior é igual ao limite inferior. Nos dois exemplos isso acontece. E é possível provar, para qualquer sequência monótona, mostre que o limite superior é igual ao limite inferior. Tá um teorema. Eu vou aqui para o outro exemplo, C. Só ver se minha foto está em cima disso. Não, tá ok. Então eu tinha definido um conjunto C, CI, e ele era um conjunto esquisito, né? Ele era um conjunto que ele mudava de acordo com o I. Se o I for par, ele vai ser um valor, se for ímpar é outro conjunto. Então aqui eu vou dizer que ele é 0I, CI par. Se o I for par, ele vai ser 1I, se o I for ímpar. Então nós já mostramos que essa sequência aí, C1, C2, C3, ela não é monótona. Mas é uma sequência de conjuntos, então eu não posso descartar ela da análise, certo? Eu vou tratar, os problemas mais interessantes vão envolver sequências não monótonas. E aí, vamos definir o nosso C barra N. Vamos voltar lá para a definição do C barra N, vamos calcular para esse exemplo específico, ó. Como eu já defini quem é o CI, eu sei exatamente o que ele significa, então eu consigo calcular quem que é o C barra em cima N. Olha lá, por definição, o C barra em cima, ele é a união, certo? União dos CIs. Para I maior ou igual a N. Não é isso? E agora a gente vai ter dois casos. Um quando o N é par e outro quando o N é ímpar. Perfeito? Então vamos ver aqui, ó. Vamos entender o que significa isso primeiro. Então vai ser Cn unido com Cn mais 1, unido e assim por diante com todo mundo. O que eu sei lá da teoria de números, dos números naturais, é que se o n é par, n mais 1 é ímpar, n mais 2 é par, n mais 3 é ímpar. Então tem par e ímpar, par e ímpar. Então se o n for par, eu sei que esse aqui é ímpar e assim por diante. Eu consigo montar essas uniões dependendo do caso. Então, o primeiro caso eu vou considerar se o n for par. Se o n for par, eu já sei exatamente o que ele significa. Então, o Cn vai ser 0n. 0n. Agora, eu sei que esse aqui é o ímpar, né? Então, vai ficar 1n mais 1. Porque n mais 1 é ímpar, então tem que vir para cá. Eu sei que o n mais 2 é par. Então, vai ser 0, n mais 2. E assim por diante. Se você quiser escrever mais, você escreve mais. Tá? Isso aí que acontece se o n for par. E se o n for ímpar, agora eu vou ter que colocar um n embaixo, certo? União. Que no caso de n ímpar, eu vou ter que usar essa de baixo. União 0n mais 1. Faltou uma chaves aqui. União 1n mais 2 e assim por diante. Vocês entenderam a lógica aqui do processo. Vocês entenderam? Eu quebrei o problema em dois, é um problema complexo, né? Eu criei um conjunto muito maluco, só que eu consigo dividir ele em partes, eu consigo resolver ele por partes. A primeira parte é, se o n for par, eu consigo descrever exatamente quais são as uniões. Se o n for ímpar, eu consigo também descrever quais são as uniões. Muda um pouquinho, mas eu tenho um núcleo em comum aqui. Ó. O que eu tenho em comum nessas uniões aqui? Ó? Se o n for par, vamos pensar. Esse conjunto unido com esse, vira o quê? Vira n, 1, n mais 1. Agora, unido com esse outro aqui, o 0 já se repetiu, não preciso mais me preocupar com 0. Então, vai ser 0, 1, n mais 1, n mais 2. E assim por diante. Então já entendi a sequência. Como é que vai ser? Isso aqui vai ser... A união lá em cima vai ser 0, 1. Se repete em todos, né? Se o 0 não está no primeiro, ele está no segundo. Então a união vai sempre incluir o 0 e 1.
eu vou incluir o N mais 1, N mais 2 e assim por diante. Olha que interessante essa primeira aqui. E assim por diante. Tá? Vai ser esse conjunto se o N for ímpar. Se o N for par, desculpa. E agora, vamos fazer a mesma análise. Ó, o 1 e o 0, eles estão em todos os conjuntos. Ó. Na união, então, o 1 ele vai sempre estar, porque eu estou fazendo união com todo mundo, e o 0 também está. E aí começa a repetir, 1, 0, 1, 0. Então já não preciso mais me preocupar com 0 e 1, vou colocar ele na minha união. Quem tem que entrar? O N, tem que entrar o N mais 1, porque eu estou fazendo a união. Tem que entrar o N mais 2 e assim por diante. Então note que o conjunto é o mesmo, tanto se o N for ímpar como se o N for par. Deixa eu ver se é isso, se não cometi nenhum gafe aqui. Né? Tanto N ímpar como N par. Eu acho que ficou um pouquinho em cima, né? Deixa eu ver se ficou em cima. É, ficou um pouquinho em cima, mas acho que dá pra ver bem, né? Tava assim. Tudo bem, vai ficar assim. Tá? Agora os dois conjuntos são iguais. Então, eu não preciso mais me preocupar com par e ímpar. Para qualquer N é isso aí. Tudo bem? Deixa eu ver se eu aqui eu já vou calcular então a interseção desses elementos aí. Isso aqui implica que o lim sup para n tendendo a infinito da sequência Cn vai ser igual à interseção da união de Ci para i maior ou igual a n, n maior ou igual a 1. Esse cara que eu já calculei, que é o nosso C barra, vai ser a interseção para n maior ou igual a 1 desse conjunto aí, ó. 0, 1, n, n mais 1, 3 pontinhos, n mais 2, n mais 3. A pergunta é, qual é essa interseção aqui, pessoal? Essa interseção é fácil de perceber, porque ó, quando n igual a 1, vamos escrever só para vocês perceberem. Eu vou escrever isso aqui. Quando n for igual a 1, isso aqui vai dar 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Quando n for igual a 2, isso aqui vai dar 0, 1, 2, 3 pontinhos. Quando n for igual a 3, deixa eu colocar um pouco mais para cá só para vocês perceberem. Aqui vai começar a ter um problema. Quando n for igual a 3 vai dar 0, 1, 3. Tá? O n aqui é 3, vai ser 0, 1, 3, 4 e assim por diante. O que vocês vão perceber aqui, pessoal? Que os únicos em comum, o 0 aparece em todos. Ó. O 0 vai estar lá anyway, não tem problema nenhum. Todos os conjuntos ele está lá. O 1 também está em todos. Então a interseção eu já sei que vai envolver o 0, vai estar incluído no conjunto da interseção, e o 1 também. Tem mais algum? Ora, o 2 está no primeiro, o 2 está no segundo, mas não está no terceiro. Então a interseção deles tira o 3. Tá? O 3 ele não vai estar no quarto, então a interseção vai tirar o 3 também. E assim por diante, todos eles vão sair. Você vai concluir que essa interseção é exatamente o conjunto que lista apenas 0 e 1. Como é que você mostra isso? Você vai mostrar que se existe qualquer outro, um número natural k qualquer, nessa interseção você vai chegar numa contradição. Então, necessariamente só pode haver dois elementos lá dentro. Certo? Deixa eu ver se está tudo bem, se a gravação está ok aqui. Então, alguma dúvida, pessoal? Esse é o famoso limite superior da nossa sequência C, que não é monótona. Então, agora vamos dar uma olhadinha no limite inferior. Para calcular o limite inferior, eu preciso calcular o C barra embaixo. Vamos ver quem que é o C barra embaixo nesse contexto. C barra embaixo N, ele é igual à interseção dos Cis para I maior ou igual a N. Então vou escrever novamente. Se é o Cn, não percam tempo, tá, pessoal, escrevendo. Assim, não é uma perda de tempo assim, porque é uma forma de você resolver o problema de maneira sistemática. Você consegue formalizar direitinho sem perder a definição e o significado das coisas.
Então lembrando aqui, ó, é essa definição da interseção. Agora quem que é o CN? O CN ele tem duas possibilidades, é par e é ímpar. Vamos ver então quando ele é par. Quando ele for par, é isso aqui, ó, é 0i, né? Então CN par vai ficar 0n. Ok. Então vamos dividir em 2 da mesma forma que nós dividimos lá, vai ficar 0n. Só que agora o próximo é ímpar, então vai ficar interseção 1n mais 1. Aí o outro é par, então vai ficar interseção, quando n é igual a par, para n mais 2 é par, né? Então vai ficar n mais 2, 0, n mais 2. E interseção, 3 pontinhos, né? Isso quando o n é par. Quando o n for ímpar, eu tenho que isso aqui vai ficar então 1n. Interseção, o n mais 1 é par, então vai ficar 0, n mais 1. O n mais 2 é ímpar, então vai ficar 1, n mais 2. E assim por diante. Tá? Esse aqui é o n ímpar. E agora fica fácil também, porque a mesma análise se aplica aqui, ó. Deixa eu só ver se está correto. É. Qual é a interseção de 0n e 1n mais 1? Eu sei que o 0 não está no segundo. O 1 está no segundo? O 1 também não está no segundo, a menos que o n seja 0. Desculpa, o n ele está no segundo, o n também não está no segundo. Então a interseção desses dois aqui já é vazio. Perfeito? Vazio, interseção com qualquer outra coisa é vazio. Então vai dar vazio. É vazio essa primeira interseção, se n par. E vamos ver o que acontece quando o n é ímpar. Também vai dar vazio, né? Porque ó, eu tenho 1 aqui, não tenho 1 aqui. Eu tenho n aqui, não tenho n aqui. Então não tem nenhum elemento em comum, é vazio. E portanto, deixa eu ver se é isso mesmo, perfeito. Então agora eu vou calcular o limite inferior. O limite inferior ele envolve uma união. Então é a união da interseção dos CIs para I maior ou igual a N maior ou igual a 1. Então isso aqui vai ser a união de conjuntos vazios, que é vazio. Então aqui nesse caso, o limite da sequência CN não existe, porque é o limite superior do conjunto 0, 1, e o limite inferior é o conjunto vazio. Portanto, o limite não existe. Então deixa eu escrever aqui, ó. Note que o limite superior de Cn, quando n tende a infinito, é o conjunto que lista os elementos 0 e 1. Isso aqui é diferente do limite superior, do limite inferior de Cn, que é o vazio. Portanto, o limite não existe. O limite da sequência CI para I maior ou igual a 1 não existe. Alguma dúvida, pessoal? Escrevam aí nos comentários e só também respondam se vocês continuam me ouvindo. Está tudo certo. Legal, obrigado, pessoal. Perfeito. Então esses são os exemplos que eu gostaria de passar para vocês. Eu recomendo que vocês façam as listas de exercício, lá tem vários outros exemplos. Eu acho que eu fui bem devagar aqui, eu não vou mais passar por esses tópicos, eu acho que eu já explorei o suficiente.
Poderia fazer mais exercícios sobre esse tema, mas já dei exemplos de sequências monótonas crescentes, decrescentes e sequências não monótonas. Defini o limite existe sempre que o limite superior for igual ao limite inferior da sequência e mostrei aí exemplos numéricos, tá? Para vocês terem em mente de como resolver o problema. Se o problema for complexo, leiam o livro do Descartes, o Discurso do Método, que ele diz o seguinte: como é que ele resolve o problema? Desde lá de Descartes, as pessoas já sabem como resolver o problema usando o método de Descartes, que é: você tem um problema complexo, você divide o problema complexo em pequenas partes que são fáceis de resolver. Então esse problema, o segundo problema que eu resolvi, eu dividi o problema em dois, né? Porque quando eu divido, eu consigo de verdade, facilmente eu consigo saber o que é o C para aquela partição, para aquele pedaço do meu problema, tá? Aí eu resolvo para aquele pedaço. Aí depois eu resolvo o outro pedaço e junto os dois de alguma forma. Na matemática e na estatística, basicamente é isso que é feito. Você não consegue resolver um problema complexo, você pega e particiona ele em pequenos pedacinhos, ou você resolve ele num lugar um pouquinho mais fácil de resolver, aí você consegue transpor ele, transformar o que você fez para algo mais, num espaço mais complicado. Tá? Aqui no nosso problema, o que a gente fez foi simplesmente especificar. Você consegue resolver para quando o n é par, depois você resolve para quando o n é ímpar, nota que vai dar igual. Se desse diferente, eu poderia fazer a união só, certo, pessoal? Porque quando o n é par, a união de todos Cn quando o n é par, unido com a união de todos Cn quando o n é ímpar, vai dar a união dos Cns para todos os Ns, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Então pensem nisso, de particionar um problema complexo em problemas mais simples. Deixa eu ver quanto espaço eu tenho aqui. Ainda tem bastante. Então eu vou fechar essa parte da aula. Quanto tempo eu tenho? Nossa, como passa rápido, né? Impressionante. 2h20, aproximadamente 2h20 eu já começo a parar aqui, tá? Então eu vou tentar definir para vocês sigmas álgebras. Eu acredito que vocês já olharam no site, inclusive lá da ciência da estatística, tem um livro falando sobre os limites superiores e limites inferiores. Então deem uma olhada lá também para complementar o conhecimento com essa aula. Se eu não me engano, o vídeo está no vídeo de sigmas álgebras agora. Eu não lembro exatamente qual vídeo em que eu falo sobre sequências. Tem que dar uma olhada lá, não tenho certeza agora. Então agora eu vou definir para vocês listas de subconjuntos, álgebra de subconjunto e sigma álgebra de subconjunto. Eu espero fazer isso aqui com 2 páginas aqui. Talvez eu consiga terminar hoje, vamos ver. Se eu estiver indo muito rápido, desligue o microfone, tá, pessoal? Gabriela disse que queria copiar, mas isso era 3h19. Eu tentei parar naquele momento. Acho que você conseguiu copiar, né, Gabriela? Tudo ok? Vocês querem que eu volte mais um pedaço? Então vou adiante, tá? Então nesse tópico eu vou falar sobre famílias de subconjuntos. Famílias é um termo mais apropriado do que lista de subconjuntos. Então as famílias de subconjuntos elas vão ser importantes para definir uma medida de probabilidade. Então eu preciso definir famílias de subconjuntos porque uma sigma álgebra é uma família de subconjuntos. E ela ajuda na formalização da teoria da incerteza. Não tem como desenvolver uma teoria da incerteza sem abordar o conceito de famílias de subconjuntos, porque até daria, mas ficaria de uma maneira muito informal. Então eu recomendo aí que vocês deem uma olhada no vídeo que eu também falo sobre isso aí. Então vamos lá.
Dizemos que A é uma família de subconjuntos. E esse A aqui é um A caligráfico. Subconjuntos de ômega. O ômega é um conjunto aqui não vazio. Se seus elementos são subconjuntos de ômega. Os elementos de A caligráfico são subconjuntos de ômega. Ou seja, quero dizer o seguinte, ó, A pertence a um Azinho caligráfico, C e somente C, não é C e somente C, isso aqui implica, tá, que o A é subconjunto de ômega. Nem todo subconjunto de ômega está em A, mas se o elemento está em A, se o conjunto, que é um elemento de A caligráfico, se ele é de fato um elemento de A caligráfico, então ele deve ser subconjunto de ômega. Perfeito? Então notem o seguinte agora, vocês vão acabar agora confundindo, alguns confundem, o pertencimento com o contido. Tá? O A é um conjunto do mesmo tipo que o ômega. Esse A caligráfico não é um conjunto do mesmo tipo que o A. Ele é um conjunto que lista, que contém conjuntos. Você lembra na primeira aula que eu disse que com elementos de conjuntos também são conjuntos? Pois é. Na teoria de conjuntos não se diferenciam elementos e conjuntos, tá? Mas você sabe que um conjunto, quando um conjunto é elemento de outro conjunto, você tem essa relação. Esse mesmo conjunto não pode ser subconjunto, só no caso do conjunto vazio. O conjunto vazio ele pode ser elemento e subconjunto de uma família de subconjuntos. Tá? Mas, por enquanto, eu vou apenas dizer isso aqui, que se o A pertence ao A caligráfico, então A é um subconjunto de ômega. Vamos dar alguns exemplos para isso ficar um pouco mais claro. Deixa eu ver o exemplo que eu usei aqui. Um exemplo bem trivial. Vou pegar A1, A caligráfico A1, ele é simplesmente o conjunto, uma família que lista o conjunto vazio. É uma família de subconjuntos de ômega, de qualquer ômega. Por quê? Porque o vazio ele é subconjunto de ômega, independente do que aqui que o ômega se refere. O ômega ele sempre tem como subconjunto o vazio. Tá? Então, esse A1 é um subconjunto, é uma família de subconjuntos de ômega que contém apenas um elemento. Aí um segundo exemplo seria a família tem como elemento apenas o ômega. Um outro exemplo seria ter o vazio e o ômega como elemento, certo? Um outro exemplo a maior de todas, né? A maior família de subconjuntos de ômega é você pegar o conjunto potência de ômega, todos os subconjuntos, ou seja, 2 elevado a ômega. Vocês viram lá o vídeo de teoria de conjuntos, 2 elevado a ômega é o conjunto das partes de ômega, ou o conjunto potência. Lá no vídeo axioma da potência, se eu não me engano, eu defino esse conjunto 2 elevado a ômega. Então ele está listando todos os possíveis subconjuntos de ômega. Então agora um exemplo mais concreto, né? Vamos definir, dizer que o ômega tem uma forma específica. Por exemplo, 0 e 1. Imagina que o ômega é o conjunto que lista os números naturais 0 e 1, certo? Então a partir dele aqui, eu posso definir algumas famílias de subconjuntos. Ó, isso aqui implica que eu vou definir um A5, certo? A5. A família que lista apenas o número 0, apenas o conjunto que tem o número 0, é também uma família de subconjuntos. O A6, a família que lista o 0 e o 1,
também é uma família de subconjuntos. Aí eu tenho o A7, que pode ser, ele pode listar o zero, o vazio, desculpa, o conjunto que contém o zero, o conjunto que tem apenas o elemento número 1, e aí eu posso também criar uma oitava família de subconjuntos que contém o vazio, que contém o conjunto que lista apenas o zero, que contém o conjunto que lista apenas o número 1 e o conjunto ômega, que na verdade é 0, 1, certo? Então esse aqui é o nosso conjunto das partes. Estou listando todos os possíveis subconjuntos de ômega. Tá? E aqui são alguns exemplos. Vocês têm aí alguma dúvida em relação a isso? Escrevam aí no chat que eu já vou dar uma olhada, tá? Deixa eu escrever um C aqui. C, opa. Esses três exemplos, os 4 exemplos iniciais, eles não dependem da definição do ômega. Se ele for vazio, o ômega nesse caso, aqui o A2 seria igual a 1 e o A3 seria igual a A2 e a 1 também, tá? Os três seriam exatamente iguais. Mas eu estou assumindo para não trivializar a definição de família de subconjuntos, eu estou assumindo que o ômega não é vazio. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Ok, né, pessoal? Então, vou adiante. Então, eu vou definir a álgebra de subconjuntos. A álgebra de subconjuntos é uma família de subconjuntos. Já copiaram, pessoal? Vou passar, viu? Então, vou escrever aqui a álgebra Então, a álgebra de subconjuntos ela vai ser definida da seguinte forma. Dizemos que A caligráfico é uma álgebra de subconjuntos de ômega não vazio C e somente C eu tenho ela precisa satisfazer 3 propriedades. Então a primeira propriedade é a seguinte: o ômega tem que ser elemento, o ômega tem que estar em A caligráfico. É a primeira propriedade de uma álgebra de subconjuntos. A segunda é uma restrição, na verdade, tá? O ômega ele precisa ser elemento. A segunda é, se A está lá dentro, um A qualquer está dentro do A caligráfico, ele está sendo listado lá dentro, então o A complementar também precisa estar. Então, se o A for elemento de A caligráfico, da álgebra, o seu complementar precisa estar. E por fim, se A e B estão, ou se A e B são elementos, isso implica que A união B também está. Tá? E aqui eu vou só dizer o seguinte, ó, A é uma família de subconjuntos de ômega, sei somente se A é uma família de subconjuntos de ômega, tal que faltou esse pequeno detalhe aqui. Certo? Então, você, para verificar se uma
se uma família de subconjuntos é uma álgebra de subconjuntos, você precisa verificar se o ômega está lá dentro, o conjunto ao qual a álgebra está se referindo. Se um A qualquer está dentro da nossa álgebra, então o seu complementar tem que estar necessariamente. E se eu tenho dois lá dentro, dois conjuntos, então a sua união também precisa estar. Certo? Eu vou definir para vocês também agora a sigma álgebra de subconjuntos. Porque os dois estão relacionados, eu vou simplesmente substituir esse 3 por um 3'. É apenas a terceira linha aqui que vai substituir. Deixa eu ver se vocês já copiaram. Ok? Então vou subir, tá, pessoal? Tem agora a sigma álgebra. Então, a sigma álgebra de subconjuntos, ela diz exatamente a mesma coisa que a álgebra, porém o terceiro item ele é mais restritivo. Agora preciso garantir que se uma sequência de conjuntos está dentro da sigma álgebra, então a sua união enumerável precisa estar. Então deixa eu ver como que eu escrevi aqui. Tá? Como é que eu escrevi lá em cima? Deixa eu ver, só para manter a mesma notação. Dizemos que, né? Então dizemos que A caligráfico é uma sigma álgebra de ômega se A for uma família de subconjuntos, tá, o quê? De ômega, tá, o quê? Agora eu tenho os três itens, porém o último item muda. Então o primeiro item continua, o ômega precisa estar lá dentro, necessariamente. Vocês vão perceber porque eu quero calcular medidas de probabilidade. E esse A caligráfico ele vai ser o domínio da minha medida de probabilidade. E eu quero calcular a medida de probabilidade de ômega, então preciso garantir que o ômega está lá dentro. 2. A está lá dentro. Isso implica que o seu complementar também está. E por fim 3, eu vou colocar 3 linhas aqui. Se A1, A2, A3 e assim por diante. Deixa eu ajeitar aqui que escrevi. É uma sequência, certo? Cada uma delas aqui está lá dentro. Isso aqui implica que a sua união também está. Para qualquer sequência, certo? É uma sequência mesmo. Então ela precisa ser... É uma sequência e por definição é enumerável, né? Então a sua união precisa estar. Essa seria a nossa sigma álgebra, essa é a nossa sigma álgebra de subconjuntos de ômega. E agora eu gostaria só que vocês perceberem, né? Percebessem que se A é uma sigma álgebra de subconjuntos, então A é uma álgebra de subconjuntos. A sigma álgebra é mais restrita, certo? Ela está dizendo que tem mais coisas aqui que precisam ser satisfeitas. A regra 3', ela é mais restrita, ela é mais forte do que a 3. Eu vou mostrar para vocês que uma família de subconjuntos ela é uma álgebra, mas não é uma sigma álgebra. Vou mostrar um exemplo para vocês. Tá? Mas eu quero que vocês mostrem que toda sigma álgebra de subconjuntos de ômega é uma álgebra de subconjunto de ômega. Isso aqui é fácil de ver, certo? Eu quero que vocês mostrem isso, não vou fazer. Deixa eu fazer assim, vou colocar um sublinhado aqui. Deixa eu ver o horário. Ótimo. Então deixa eu ver, eu vou dar alguns exemplos, né? Vamos ver aqui. Antes dos exemplos eu vou falar de algumas propriedades, então.
Essas propriedades eu já provei lá no canal, eu quero que vocês revisem, certo? Algumas delas eu vou provar aqui. Também não sei se é relevante, porque como você já tem isso no canal, eu vou fazer algumas para vocês terem uma ideia, só para dizer que só para não dizer que eu passei por cima desse tópico sem explorar. Eu vou provar algumas coisinhas, tá? Então a primeira coisa é a afirmação que eu disse. Ó. Se A for uma álgebra subconjuntos, então A também é uma... se for uma sigma álgebra, então é uma álgebra. Tá? Vou escrever assim, ó, toda sigma álgebra de subconjuntos de ômega é também uma álgebra de subconjuntos de ômega. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que o 3' ele implica o 3. Tá? A volta não é verdadeira. Eles não são equivalentes. Eu quero que você mostre isso, tá? Seria interessante se você conseguisse mostrar. Segundo ponto aqui. Se A for uma álgebra, de subconjuntos de ômega, então é o seguinte, olha que legal. Eu tenho alguns pontos aqui. Primeiro ponto, 2.1. Se eu tenho dois conjuntos A e B pertencente à minha álgebra, eu consigo mostrar, isso aqui é uma propriedade, tá? Um teorema, que A inter B está lá dentro. Note que a definição diz apenas que A união B precisa estar lá dentro e se A está lá dentro, então A complementar está lá dentro e se B está lá dentro, então B complementar está lá dentro. Eu vou usar essas propriedades juntamente com a lei de Morgan para mostrar que a interseção está lá dentro. Vocês entendem então? Porque eu não preciso especificar na definição que A inter B está lá dentro, dado que isso é uma consequência que eu consigo provar a partir da definição. Então vamos lá. Se A e B, de novo, podia ter colocado lá em cima uma vez só, mas tudo bem. Se A e B são elementos da minha álgebra, então eu consigo mostrar também que A menos B é elemento. Tem mais um aqui. Se A e B está. Se A e B estão, desculpa. Então, a diferença simétrica, lembrando que diferença simétrica eu usei lá um símbolo, coloquei para cima, né? Se eu não me engano é esse aqui o símbolo correto. Se eu tiver errado, por favor, coloquem aí, mas é esse delta, né? Eu coloquei um outro símbolo lá, mas já corrigi no documento mesmo, certo? Então eu tenho 2.1, 2.2 e 2.3. Vocês conseguem mostrar isso, pessoal? É importante que vocês saibam mostrar isso. Então vocês vão ter que usar as operações de conjuntos, união, interseção. Vocês vão ter que usar alguns teoremas, leis de Morgan e a definição de álgebra para mostrar que a interseção de A e B está lá dentro. A definição não diz isso, é uma consequência. Então eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. É bem simples assim, mas é importante que vocês saibam o caminho. Então, ó, prova.
E essas provas são importantes porque lá no meio do seu mestrado, no meio do seu doutorado, você vai precisar provar certas coisinhas assim, certo? Tem coisas que são evidentes, tem outras que já não são tão evidentes, você precisa mostrar o passo a passo. Então vamos lá, vamos mostrar 2.1, tá? A prova de 2.1. Se A e B estão lá dentro, vamos partir da premissa aí. A e B estão lá dentro. Por definição, essa linha da consequência, isso aqui é por definição de álgebra. Então, A complementar e B complementar estão lá dentro. Lembrando, né? Se A está lá dentro, então A complementar está lá dentro. Se o B está lá dentro, então B complementar está lá dentro. Então, essa é por definição. O que mais que eu tenho aqui? Hein, pessoal? Uma outra consequência é o seguinte, agora esse A complementar e o B estão lá dentro, então a união dos dois precisa estar lá dentro, tá? Isso implica, também por definição, que A complementar unido com B complementar precisa estar lá dentro. Precisa ser elemento de A complementar. Ora, mas esse cara, você tem que pensar agora que isso aqui é um conjunto C. É um conjunto C está lá dentro. Lembrando que para qualquer conjunto, o seu complementar tem que estar lá dentro também. Então, o complementar de C é o complementar desse conjunto aí. A complementar B unido com B complementar também precisa estar lá dentro. Aplicando aqui aquela lei de Morgan que nós já vimos na outra aula. Isso aqui vai ficar, o complementar de A complementar é o próprio A. Interseção, o complementar do B complementar é o próprio B. Esse cara é exatamente esse conjunto, é uma equivalência. Então a primeira prova está feita. Basicamente é essa estratégia que vocês vão usar para todas as outras etapas. Vamos dar uma olhada aqui no 2.2. 2.2, agora é a diferença, certo? A mesma coisa, ó. Se A e B estão lá dentro, são elementos da minha álgebra, então A complementar e B complementar estão lá dentro. Ora, pelo ponto número 1, isso aqui implica... Vamos só dar uma revisada aqui, ó. Eu quero o A menos B, então é A interseção B complementar. Eu sei que o A está lá dentro e eu sei que o B complementar está lá dentro. Pelo item anterior, se eu tenho dois conjuntos que estão em A, a sua interseção tem que estar. Então, pelo teorema anterior, né, esse aqui é por 2.1, eu tenho que A interseção B complementar é elemento em A. Ora, mas A interseção B complementar é A menos B. Por teoria lá de conjuntos. Então, A menos B pertence a A. Caligráfico, que é a nossa álgebra de subconjuntos. E por fim, esse último aqui, ó, esse 2.3 sai por simetria. Porque ó, se A menos B está lá dentro, então B menos A está lá dentro. Porque o A e o B eles não são... Pelos mesmos argumentos aqui, né? Eles não são conjuntos especiais. Eu posso simplesmente pegar e usar o mesmo argumento agora. Ora, como o B está lá dentro e o A complementar está lá dentro, então a interseção de B com A complementar também está lá dentro. Portanto, B menos A está lá dentro. Então, 2.3. Eu vou dizer assim, por simetria, do argumento em 3... Em 2.2, temos que B menos A também está. Logo, por definição de álgebra, então como A menos B e B menos A estão em A caligráfico, temos também por definição da sigma álgebra a união dos dois, A menos B unido com B menos A, também precisa ser elemento na nossa álgebra. Está acabando já, mais uma página. E eu acho que eu estou acabando com a aula também. Mais um pouquinho eu acabo, tá, pessoal? E esse cara aqui, por definição, é a nossa diferença simétrica.
Portanto, a diferença simétrica também é elemento na nossa álgebra de subconjuntos. Tá? Então, eu terminei essa prova aqui. Note que os argumentos são bem simples, né, pessoal? Eles podem ser bem complicados mesmo. Se você não sabe teoria de conjuntos, a coisa fica bem difícil para você entender isso. Vou dar um zoom out para vocês verem isso aqui de forma panorâmica. Na prova, né, de maneira panorâmica. Não sei se vocês, acho que assim vocês conseguem ver bem, né? Sim. Tá, alguma dúvida? Eu vou dar uma olhadinha no chat agora para saber se vocês têm. Vocês estão me escutando bem ainda, pessoal? Alguma dúvida? Então agora eu queria um parecer de vocês. Essa aula está indo muito devagar, muito rápido. O que vocês estão achando? Se vocês puderem escrever aí, por gentileza. Tá, eu acho assim, vai ser sempre lento para alguns, para alguém que já tem a base toda formada, e para outros vai ser um pouco mais pesado, mas é assim mesmo, tá, pessoal? Recomendo que quem achou pesada a aula que revise o conteúdo, tente refazer essas provas aqui sem olhar, veja se você consegue lembrar do argumento. Então ainda tem mais um, tá? Então olha, veja bem, essa propriedade aqui é toda sigma álgebra de subconjuntos de ômega é também uma álgebra de subconjuntos, eu quero que você mostre isso. 2, está acabando já a aula. 2 se o A for uma álgebra de subconjuntos, então nós temos essas três propriedades aqui, certo? E eu tenho mais uma terceira, que eu poderia ter colocado aqui nessa segunda também, mas eu resolvi destacá-la, tá? Eu vou escrever novamente, se A for uma álgebra, então 3. Se A for uma álgebra de subconjuntos de ômega, então você consegue mostrar também isso aqui, ó. E é fácil de mostrar, não é difícil. Então, A1, A2, 3 pontinhos até AN finito, tá? Então tem uma sequência finita. Todos eles aqui estão na minha álgebra. Isso implica que a união finita também está. Então você consegue mostrar isso aqui, tá? Então, se isso acontece, aquilo tem que acontecer necessariamente. Note que na definição de álgebra só tem A e B, certo? Então aqui você pode pensar o seguinte, né? Ora, como se A1 e A2 está lá dentro, então a A1 união A2 precisa estar lá dentro também. Como a A3 está lá dentro, então A1 união A2 união A3 também está, né? Pelo axioma lá o terceiro ponto da definição de álgebra. E assim você vai fazendo até para um N qualquer. Tá? Eu quero que você mostre isso também. Você pode usar um argumento aqui de indução. Aí você vê direitinho qual vai ser o argumento que você usa, tá? Eu quero que você mostre isso. Formalize. Então acho que é isso, tá, pessoal? Eu queria dizer, deixa eu ver o que mais aqui. Essas propriedades, aí eu poderia dar agora um exemplo de álgebra que não é sigma álgebra, mas eu vou dar na próxima aula, porque eu acho que essa aula já foi longa o suficiente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, aí liguem o microfone e a gente pode conversar. Então, a aula de hoje é essa, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, agora eu vou discutir com vocês. Um abraço e até a próxima, que será na sexta-feira.